Este atributo vai ser criado em qual tabela? Então aqui nós estamos no passo número 9, que é esse aqui. Criar a chave estrangeira para permitir apenas grupos da tabela grupo produto. Quem é que fez isso aí? Na tabela produto, eu estou aqui na tabela produto. Vou ativar o zoom aqui. Pessoal, vejam só. Então, para criar a chave estrangeira usando o IBEX, para não ter que escrever o comando na mão, você vem aqui em Constraints, escolhe aqui, Foreign Key, botão direito. Todo mundo acompanhando aí? Olha só, gente, tem que ser na tabela produtos. Aí escolhe aqui, ó, New Foreign Key. Todo mundo acompanhando? Aí eu tenho que escolher o quê? O campo aonde eu vou criar esta restrição. Qual dos campos? Lembre-se que você vai estabelecer um relacionamento entre a tabela de produto e a tabela de grupo. Pode grupo, porque é o campo que armazena somente o código do grupo na tabela de produto, vinculado com o código do grupo na tabela de grupos. Clico aqui duas vezes, ele passa para a direita e eu clico no X. Então eu já escolhi o campo. Qual tabela? Basta escolher a tabela, no caso aqui, grupo produto. Vocês se lembram que na última aula eu criei a chave primária na tabela grupo produto. Então vou dar um tempo aí de 30 segundos para vocês verem se a tabela grupo produto tem chave primária. Verifiquem se ela tem chave primária. Oi? Então, só vão conseguir continuar aí se vocês já fizeram os comandos da aula anterior. Oi? Se você quiser executar agora, você já definiu o campo. Pessoal, eu vou só mostrar aqui mais algumas coisas. O meu IB Expert, ele colocou o nome na chave automaticamente de FK código grupo. Tem um local aí no IB Expert que você configura como que ele vai nomear as chaves. E a gente não precisa colocar mais nenhum efeito aqui, nada de especial. Mas a gente poderia, por exemplo, utilizar cascata. Se você também quiser definir o nome do índice, você pode colocar IDX, tá? FK código grupo. Pode ser qualquer outro nome também, é bom você padronizar essa nomenclatura. Então, nesse momento, ainda não fez nada no banco de dados, eu só estou construindo o comando. Quando eu clico no comando executar, esse é o comando. Pessoal, deem uma olhada nesse comando antes de finalizar, porque vocês vão imaginar, eu posso colocar na prova uma opção assim, ó, selecione abaixo o comando
para criar uma chave estrangeira que está faltando elementos. Por exemplo, se eu deixar de colocar esse add constraint, não vai funcionar. Se eu deixar de colocar referência, não vai funcionar. Então vocês precisam saber a composição de um comando que cria a chave estrangeira. Eu posso também colocar para vocês esse comando e perguntar qual tabela está sendo alterada. Então, alter table produtos, eu estou mudando a tabela produtos. Eu estou adicionando uma chave estrangeira. Tá? Então veja só. O que é que define que é uma chave estrangeira? É esse foreign key. Aqui é a tabela que eu estou referenciando, ou seja, aonde os dados serão pesquisados. E para complementar essa última linha, para dizer que esta chave vai ter um índice, cujo nome do índice é ITXFK code grupo. Então são 5 elementos aí, 5 linhas importantes da gente identificar. Outra coisa, pessoal, eu não tenho a preocupação aqui de ficar cobrando de vocês como é que se escreve foreign key. Ah, errei a escrita e vou perder nota. Não é essa a preocupação. O importante é você saber o que é que esse comando faz e quais são os elementos essenciais dele para que você construa a chave. Sabendo isso aí, tranquilo. Então eu vou fechar aqui, porque o comando já foi executado. Oi? Sim? Capricheira. 30 segundos para configurar a chave primária. Pessoal, quem não tem chave primária definida na tabela code grupo, na tabela grupo de produto, quando foi executar esse comando apareceu lá embaixo, olha, não foi possível encontrar a chave primária na tabela grupo produto. Então primeiro tem que criar a chave. Vou abrir aqui a tabela grupo de produto. Vou em constraint, está aqui, ó. Pessoal, se eu abrir essa aba aqui, ó, DDL, vocês vão ver todos os comandos para a construção da tabela de grupo de produto. Então está aí o create table, grupo produto, os dois campos. Todos os dois campos são obrigatórios. Um do tipo small int, o outro varchar. Alter table para criar a chave primária. Então, esse comando a gente viu na última aula para criar a chave primária. Isso aqui é para comentar os dois campos, ou seja, completar o dicionário de dados. E acabou aí. Pronto. Então o comando que foi usado para criar a chave primária é a resposta do passo número 8. Ok, gente? Agora vamos lá. Esse aí vocês conseguem criar sozinhos. Eu quero que vocês criem para mim esse campo. Criem um campo na tabela vendas. O nome do campo é data venda. E o tipo, date. Criem sozinhos aí. E eu vou criar aqui também. Professor, Oi. e o comando para atualizar o novo campo que você criou a partir do ID que é gerado na tabela grupo produto? Ah, tá. E o que a gente fez na aula passada? Né? O que fizemos na aula passada? Não me lembro se você fez. Ele aqui, ó.
grupo na tabela de produto. É isso que tem, porque ele atualiza. Sim, esse aqui você cria o campo e esse aqui ele preenche o campo. É. Pessoal, já fizemos então a chave estrangeira. Quem é que criou o campo aí? Como é que ficou o comando? Fácil, né, gente? Então esse campo, esse comando adicionou um campo e esse campo é um campo dado. Pessoal, esse campo tem qual valor dentro dele agora? Vocês acabaram de criar. O que tem lá dentro? Nada. Está vazio. Tudo novo. Ô, professor, na prova, agora a criação que a gente criou pelo console aqui. Na prova a gente vai ter que saber os comandos. Saber os comandos que cria. Pessoal, na prova não vou colocar sintaxe complexa. Complexa não. Agora, sintaxe básica. Essa aqui, por exemplo. Como é que eu vou lá e crio um campo na tabela? Você precisa saber disso aí. Ah, eu vou colocar uma expressão. Eu faço a expressão. O importante é você saber que então alter table, o nome da tabela, é de um campo e o tipo de campo. Coisas básicas. Né? Por quê? Eu também costumo cobrar na prova comandos padrão SQL. Eu não vou cobrar de vocês conhecimento específico do Firebird. Ah, eu fiz uma SQL. Tem que ser aquilo que é comum aos bancos. Então eu vou sempre cobrar a sintaxe padrão SQL. Bom, foi criado o campo. O campo está nulo. Olha o que pediu aqui. Pediu para salvar a data do campo data de movimentação no campo data venda. Por que nós vamos fazer isso? Eu vou mostrar para vocês o que tem dentro da tabela vendas. Então a tabela vendas ela não tem o campo ainda. Eu vou executar aquele comando que cria o campo. Eu vou pegar aqui esse alter table que cria o campo. Vou abrir um editor aqui, um script executivo, Ctrl F12. Certifico que eu estou naquele banco que eu quero. Tem que estar aqui, ó, Use Current Connect, ou seja, conexão corrente. Clico nesse botão e o campo. Então, se o campo existe, clico duas vezes. Clico aqui nesse botão para atualizar a transação na tela e o campo está em branco. Esse campo em branco é um campo com domínio diferente do domínio desse campo. Enquanto esse aqui é timestamp, armazena data e hora, esse campo que foi criado armazena somente a data. Então vejam o que a gente vai ter que fazer. Executar um comando que pega o conteúdo de um campo, faz uma transformação nele e grava do outro campo. Pessoal, quem trabalha com implantação de sistema, consultoria, parametrização de software, vai lidar com esse tipo de comando o dia inteiro.
praticamente o dia a dia de quem dá manutenção em dados. Olha, sempre que executarem o comando, certifiquem de ter clicado lá no commit, que é o botão verde, o Vzinho verde, ou que você desistiu e clicou no X. Se você executou o comando e não clicou em nenhum desses dois comandos, você não finalizou a transação. Uma tentativa de manipular ou criar de novo esse mesmo objeto vai dar erro. Tá? Por quê? Porque você foi lá e disse assim, olha, cria o campo para mim, mas não confirmou. Aí depois você vai lá e pediu, cria de novo, ou modifica essa tabela. Ele fala assim, olha, tem um pedido pendente. Enquanto você não terminar aí, eu não posso fazer outro. A gente vai ver transação depois. Vamos então conhecer um pouquinho das funções que existem no Firebird ou em diversos outros bancos. Então eu vou mostrar aqui para vocês, a partir da apostila, que existe um comando chamado cast. Então, para que serve cast? Cast serve para você modificar, transformar, tá, uma informação. Então você vai colocar o seguinte: você pode colocar cast, abrir parênteses, informar um valor, as, um tipo na frente, e você vai modificar aquele dado. Um exemplo: se você tem uma informação lá que é uma string, e você quer transformar essa string em número, você vai colocar cast, o nome do campo, as integer, ou as numeric. Você está modificando. Então essa função cast, observem também que eu coloquei aqui, ó, uma coluna para informar de onde vem essa função. Se tiver ANSI ali, é porque ele é comum em todo o SQL. Vai funcionar em outras linguagens, outros bancos, aliás. Se você tiver uma definição específica, por exemplo, Interbase Firebird, tem no if. Então, esta no if só funciona no Firebird e no Interbase. Pode ser que, de repente, outro banco até tenha com o mesmo nome, ou tenha com um nome parecido. Mas as funções que aparecem aqui, ANSI, são aquelas já padronizadas. Então a função cast, assim como nós vimos na última aula, extract, são funções padrão ANSI. Vai funcionar em qualquer banco. Qualquer banco que obedeça o padrão ANSI. Então vamos lá executar esse comando. Quem já fez? Alguém fez? Eu fiz. Então como é que ficou? Update, vendas V, Vendas V. 7, V.data venda, Ó, data venda é o campo que acabou de ser criado. é igual a cast, Cast. abre parênteses, V.data node. O que mais? As date. Pessoal, então esse é o comando. Em português está assim: altere a tabela vendas e ponha no campo data venda o valor transformado de data move como data. Então, em vez de
time stamp, esse conteúdo vai ser transformado em dado. Podem digitar esse comando aí e mandar executar. Pessoal, fiquem atentos. Quando você tem um comando só no editor, você não precisa selecionar para executar. O comando que executa também é o F9, para você não ter que clicar lá no botãozinho e você aperta F9. Se você for executar no script executivo vários comandos, tem que ter ponto e vírgula no final de cada um. Então aqui só tem um comando, nem preciso colocar ponto e vírgula. Não tem comandos que eu não quero executar, então eu não preciso selecionar. Se eu apertar F9, vai executar. Então eu vou executar aqui. Está realizando o update. Bom, vai demorar um pouquinho, porque 1.300.000 registros gasta um pouquinho de processamento. Quem já acabou aí? O que fez agora já acabou. Só esse comando aí, ele está criando, ele está armazenando o valor dentro do banco de dados. Então demora mesmo. Aumenta o tamanho do arquivo. Olha só, o meu já pediu confirmação. Então eu vou clicar em Yes. Gastou 46 segundos para atualizar 1.300.000 registros. Ok. Então o campo vendas existe. Beleza, né? Não precisamos mais do campo move, data move. Podemos remover esse campo. Antes nós vamos certificar que o conteúdo existe. Então vem aqui e manda atualizar a transação. Vai apagar o campo data move antes de transferir os dados para outro campo, que aí você não consegue mais. Então tá aí. Para excluir um campo, existem diversas formas. Se você estiver usando o IB Expert e quiser fazer aqui com o assistente, já que você vai executar o comando drop, você pode vir aqui e clicar nesse botão que remove o campo. Tem certeza que você quer remover? Olha só, gente. Comando fácil. De novo, alter, table, nome da tabela. Drop, nome do campo. Então esse comando aí vai eliminar do banco de dados este campo que a gente não precisa mais. Pessoal, olha, esse roteirinho eu elaborei para vocês verem que é o dia a dia de quem administra banco e manipula a informação. Você cria um campo, coloca informação dentro dele, cria uma tabela, busca informações de outra tabela, coloca dentro, realiza operações, cria campo calculado, estabelece relação de integridade, ou seja, criação de chave estrangeira. Você também cria integridade para repetição, criação de chave primária ou chave única. Esse é o dia a dia. Então esse campo está preenchido. Ok, gente? Tranquilo? Vamos lá para o outro passo. Deixa eu copiar aqui o comando. Vou pegar aqui. Esse outro já estava aqui.
remover o campo, alter table, vendas, drop, data, load. Agora vejam o que é para criar. Criar um campo para armazenar. Lembram que a gente foi somar na última aula quanto de venda fez? E tivemos que colocar uma expressão no select? Vamos criar um campo que já armazena o total da venda, mas que armazena, né, em um campo calculado. Ou seja, você está construindo uma expressão para retornar um valor onde você não precisa toda hora conhecer essa expressão nem citar. Você já vai fazer referência ao campo. Pessoal, essa é a maneira mais esperta de você criar base de dados organizada e ao mesmo tempo fazer bom uso da tecnologia, porque esse campo ele não vai ficar gravado no arquivo físico. Ele vai economizar espaço no armazenamento, mas você vai ter ele visível no modelo de dados. Então, vamos criar esse campo. A maneira mais fácil de criar esse campo, usando o IBExpert. Mas a gente vai aqui acompanhar a sintaxe. Então você vai mudar qual tabela? Tabela de vendas. Qual a expressão que você vai colocar? Eu até vou copiar a expressão que já está pronta aqui, ó. É o valor unitário multiplicado pelo valor, pela quantidade movimentada. Então eu vou na tabela vendas, clico nesse botãozinho aqui, editar, adiciono uma linha e vou colocar aqui, ó, total. Deixa eu ver se o roteiro está pedindo o nome. Total da venda, né? Vamos colocar um nome qualquer aqui. Total venda. Ou total item, melhor. Total item vai ser calculado ou computado por esta expressão aqui. Pessoal, observa só isso aí. Olha que interessante. Eu estou pegando um campo valor unitário e multiplicando pelo campo quantidade movimentada. Agora eu vou perguntar um negócio. Qual o número de casas decimais de cada um desses campos? Hein, Renan? Qual o número de casas decimais de cada um desses campos? Alguém sabe dizer aí? Então, o valor unitário é 15,2. É isso mesmo? Mas a quantidade é do tipo float. Float é flutuante. Então alguém pode ir lá e colocar o número assim, pi. O valor de pi pode ser colocado na quantidade. Tá? Tem muitos dígitos depois da vírgula. Qual é a precisão que eu posso armazenar? Eu posso armazenar até 15 ou 18 dígitos depois da vírgula. Então o que eu vou fazer aqui para padronizar essa resposta? Eu só quero esse valor total do item com 2 casas decimais. Então ele vai ter aqui arredondar. Entenderam isso? Para arredondar, eu posso utilizar uma função específica do Firebird que faz o arredondamento. Então eu vou abrir a apostila e vou mostrar para vocês que existem aqui diversas funções Vejam só, muitas funções eu tenho também aqui, ó, a função trunc, que é para truncar. O que significa truncar? Ele vai ignorar os dígitos que estiver sobrando. E a função round vai arredondar. O que a gente pode fazer aqui nesse caso? Podemos utilizar a própria função
trunc, ou trunc. Eu vou colocar o valor e a minha escala. Qual a precisão que eu quero. Além disso, pessoal, eu também poderia utilizar a própria função cast para transformar o valor. Então, para usar cast, bastaria colocar aqui, ó, cast, esse resultado da expressão as numeric 15,2. Então eu vou colocar em zoom aqui para vocês verem como ficou a minha expressão. Minha expressão ficou assim. Então, se eu estou criando um campo calculado, ComputePy, eu vou usar na minha expressão qualquer função que eu quiser, envolver campos daquele registro, e eu posso ainda fazer uma conversão do resultado para que ele crie um campo específico, do jeito que eu quero. Então, esse campo é um campo calculado automaticamente. Agora eu vou clicar no botãozinho para confirmar. Vejam só, o comando ficou assim: alter table, adicionando um campo, e esse campo é computado por esta expressão. Já vou aproveitar aqui e colocar o comando. Ah, e se eu não quisesse converter esse valor? Não teria problema também não, só que o resultado seria um valor total flutuante. Então, para a gente já ir praticando o uso de funções, eu adicionei uma função no comando. Vou confirmar o comando aqui. Vou em data para ver os dados. Clico aqui no verdinho. E olha só, gente. O total do item foi transformado em valor com 2 casas decimais. Então agora eu não preciso mais ficar colocando expressão no meu select. Eu já tenho um total definido. Então está aí a primeira prática nossa com o campo. Lá no modelo conceitual, como é que chamava esse tipo de atributo, hein? Vocês lembram? Modelo conceitual, como é que chamava esse atributo? Lembra? Derivado, tá, gente? É um campo que você não grava os dados, você faz uma expressão com ele. Tá aí. Podem executar esse comando então. A resposta do número 13. Altera a tabela de venda, adiciona o campo total item computado por valor unitário vezes quantidade, transformado em um numérico de 15 com 2 casas decimais. Peguei hoje. Sabia só que sabia identificatório. Tinha uma melhor lá para olhar. Roger Freire. Acho que é como pensa mesmo. Pessoal, olha só. Todo mundo criou o campo? Existe agora um campo aí para facilitar o select. Nós vamos precisar dele depois. Agora é o seguinte: identificar os produtos cuja descrição está repetida. Quem é que fez esse comando aí? O Breno fez. Mais alguém? Cristiano? Achou o select criado nos sentidos? Guilherme? Vamos então?
Pessoal, olha só. Vou abrir mais uma janelinha aqui. Beleza, hein? Desde abrir a janelinha, eu fechei que eu tinha. Select. Aí, a parte mais difícil eu coloquei, ó. Certo? Quem quer me ajudar? Jefferson? O que tem que fazer? Eu quero saber quais são as descrições de produtos repetidas. Pegar a descrição. Pegar a própria descrição. Com certeza, né? Descrição. E agora? Faz o join. Join com quem? Produto Por que fazer join? para comparar. Quando vocês vão contar, alguém pergunta assim, ó, quantos exemplares repetidos eu tenho na biblioteca? O que vocês fazem? Para. Acha primeiro, compara o resto. Tem igual. Conta quantos tem, não é só isso? Conta quantos tem. Se tiver mais de um, repetiu. Certo? Você conta agrupado por título. Nesse caso, nós vamos contar agrupado por descrição. Então é só colocar aqui, ó, count, asterisco. Ok, gente? Tá bom assim? O que eu tenho que colocar embaixo aqui? Um group by. Por que eu tenho que colocar group? Porque eu tenho uma função de agregação e o outro campo não tem função de agregação. Então esse que não tem função de agregação vai ser agrupado. Group by 1. Olha só o que vai acontecer. Vai aparecer a quantidade igual a 1. Se eu mandar ordenar, essa ferramenta que se eu clico aqui, ela já ordena. Eu posso achar os que tem mais. Vou inverter a ordem aqui. Esses campos estão repetidos. Mas eu só quero os campos que estão repetidos. Alguém sugere alguma expressão aqui? Vamos ver na apostila como é que funciona. Se não me engano, está na revisão. Uma coisa igual, marca 2. Ou pior, acho que está na apostila 1. E pessoal, está lá na apostila de banco de dados 1, esse comando. Quem é que fez esse, hein? Breno, você fez? Eu fiz, só que eu fiz diferente. Do jeito. Fiz usando o join. Usando o join? Entendeu? Comparando. Dá mais trabalho, mas fica maior a expressão. É. Então qual seria a saída aqui, gente? Have, count, asterisco, maior que 1. A descrição da tabela de produto, relacionando o produto com produtos mesmo, através da descrição. Quando o código de um for diferente do código do outro. Resumindo, tá aí. E aqui já aparece o código do produto na lista. Ok, gente? Tranquilo aí? Tem mais possibilidades? Tem. Na verdade, existem muitas outras possibilidades de achar repetido. O importante é vocês gravarem uma técnica dessa, porque é uma rotina muito comum
Geralmente você vai fazer uma atualização de banco de dados, tem que criar uma chave primária e um valor repetido. Não cria a chave primária. O banco de dados não vai te avisar qual registro. Ele vai avisar assim, ó, existe violação de chave primária. Existem registros repetidos. E aí você vai ter que usar um select qualquer para escolher. Outra coisa, essa repetição pode não ser necessariamente de um campo só. Pode ser que a repetição ocorra por mais de um campo. E aí você vai ter que construir a expressão sempre. Outro exercício que eu coloquei aqui, em cima daquele select que a gente já tinha utilizado antes, que é o seguinte: e se eu quisesse mostrar o código dos itens repetidos? Então olha só o que eu fiz aqui. É o mesmo select, só que eu usei select from select. E aí eu já consigo o resultado igual ao que o Breno conseguiu fazendo inner join. Ok? Mais adiante, nós vamos estudar um pouquinho de performance para você ver qual comando é mais indicado para buscar os dados mais rápido. Resumindo, sabendo quais são os itens que você precisa alterar, vocês vão executar esse comando aqui, ó. Tá? Esse comando aqui é o seguinte: quando você faz select usando join, você não pode alterar os itens, você não consegue editar. E aí eu coloquei aqui um select que vai buscar esses itens para você poder mudar. Aí aqui você já consegue visualizar quais são os itens. Ok? Onde que apareceu isso? Só no lanche, hein? Pão de centeio. Olha só o que eu estou fazendo, estou mudando. Pão de leite com aveia. Beleza, já modifiquei todos. Clico no botão aqui e confirmo a transação. Então, já que eu modifiquei, se eu executar o comando de novo, nenhum produto repetido. Pessoal, agora que nenhum produto está repetido, nós podemos criar pins para a tabela. Ok? Alterar a descrição. Pessoal, aqui nem está pedindo no momento para criar ainda a chave. Nós vamos criar depois. Criar a chave primária para a tabela venda. Para criar a chave primária, a pergunta é a seguinte: quais campos dessa tabela vocês vão criar a chave primária? Quem criou aí? Quem vai se manifestar aí? Deixa eu ver. Guilherme. Quais campos? Quais campos da tabela venda você vai utilizar para criar a chave primária? Código e o que mais? Chave primária. Só olha só, olha o conteúdo da tabela. Eu tenho o número do cupom, tenho o número do item e tenho o código do produto. Qual vai ser a minha chave primária?
Henrique, você ia falar? Você ia falar? Cupom com certeza, né? Se eu tentar criar a chave primária só com o cupom, o que vai acontecer, gente? Olhando na tela aí vocês têm a resposta. Vai repetir, não vai permitir. Tá? Se eu utilizar só o código do produto, pode, vai repetir também. Então eu tenho a obrigação de criar uma chave primária composta. Mais de um campo. Desses campos que estão aqui, eu tenho, esse campo é o número do cupom fiscal da venda. Esse item é um item na sequência. Por exemplo, se eu vendi um item só, o número dele, o valor vai ser 1. Se eu vendi mais um item, vai ser 2. Ok? Na verdade, aqui o item começou com 0. E o produto? Agora pensem comigo. Vai ser permitido vender o mesmo produto no mesmo cupom? Vai ou não vai? Então eu posso, por exemplo, passar um pão e depois passar mais um pão. Seria isso? Ou eu poderia, por exemplo, passar 2 pães, um queijo e o mesmo pão que eu passei antes. Então, numa mesma venda, eu vou ter mais de um código de produto repetido. Ok? É possível ter. Qual é a chave primária então, gente? Qual é a chave primária? Se eu escolher só o cupom, repete. Se eu escolher só o produto, repete. Se eu escolher o cupom e o produto, pode repetir também. Qual que é a chave primária? Não? Todos os campos. A chave primária é feita por todos os campos. Assim não vai repetir. Ok? Então eu não posso ter esse produto aqui, ó, 22, 25, de novo, como numeração do item 3, no mesmo cupom. Concorda que isso realmente não pode? Então, para eu identificar o item, eu tenho que saber qual é o cupom, o código do produto e qual a posição desse código na sequência do cupom. Então, nós vamos criar a chave primária composta constraint, new primary key. Na hora de escolher os campos, você vem aqui e marca todos. E aí você cria uma chave primária composta. Aí, criando a chave primária, está processando. Pessoal, é normal demorar um pouquinho? Sim, porque ele está atualizando esse índice. Vejam o comando. Aqui, ó. A chave primária da tabela venda é essa. Agora esse comandinho aqui, gente, rapidinho. Somar o valor das vendas no mês de agosto de 2010. Esse comando nós já chegamos a fazer antes, né? Lembram-se disso? Então nós fizemos o seguinte. No histórico dos comandos aqui, eu já executei um comando que fez essa soma. Só que estava utilizando a multiplicação dos campos. O que a gente pode fazer agora? Select uma soma de V1 ponto total do item agosto de 2010. Quem é que é capaz de montar essa condição aí? Where extract month, ou seja, extrair o mês from V1
data da venda foi igual a... Foi agosto que eu pedi? 8. And scratch here from. Data da venda foi igual a 2010. Alguém tem dúvida nesse comando? Quem tem dúvida aí? Selecione a soma dos itens vendidos quando a extração do mês foi igual a 8 e a extração do ano do campo data venda foi igual a 2010. Executando esse comando vai demorar um pouquinho. Por que vai demorar um pouquinho, gente? Porque não está indexado, não tem índice. Deu 306.274,45. Ok, gente? Então o comando é esse aqui. Pessoal, ficou faltando agora localizar os produtos começados com pão, criar os índices necessários para ajudar, olha só o que eu estou pedindo, ajudar a agilizar as buscas já realizadas. Então vocês vão olhar o Select, que já fizemos, esse que busca por data, que busca por descrição, e vocês vão criar os índices para testar o desempenho e vocês vão ver a diferença de performance entre fazer a busca com índice e fazer a busca sem índice.